Olá, futuros toscanos! Se você e seu amor estão pensando em trocar a rotina pelas paisagens deslumbrantes da Toscana, este é o momento. Preparem-se para uma jornada recheada de vinho, massa e uma qualidade de vida incrível. Mas antes de arrumar as malas, vamos conversar sobre um assunto muito importante: o custo de vida na Toscana, na Itália, baseado aqui em um casal sem filhos. Pega sua caneta, seu lápis e vamos tomar notas. Esses são os valores aproximados que eu preparei para o vídeo de hoje, de acordo com o primeiro semestre de 2024. Lembrando que os valores podem mudar de cidade a cidade e o estilo de vida que você possui. Então vamos iniciar falando sobre moradia. A nossa casa dolce casa, home sweet home. Primeiro vamos falar de moradia. Então como é que funciona? Na Itália, locação ou affitto. Sim, nós temos o affitto, que em italiano é a locação, e um apartamento numa cidade como Florença pode custar entre 900 e 1.500 euros por mês. Se nós considerarmos a cidade de Pisa, por ser uma cidade universitária, a demanda é alta pelos próprios estudantes universitários que buscam por uma acomodação durante o período da graduação ou pós-graduação. E isso pode levar com que aumente os valores de locação, porque nós temos a grande Universidade de Pisa. Um apartamento de 2 dormitórios em Pisa pode custar de 800 a 1.000 euros, e ainda, se você tiver sorte, incluindo as taxas condominiais. Os apartamentos aqui, se tiver elevador, aumenta o condomínio. Depois eu faço um outro vídeo para falar sobre os custos condominiais. Agora, se vocês sonham com um lugar mais tranquilo, como Siena, Arezzo, o aluguel já fica em torno de 700 a 1.500 euros. Eu anotei tudo aqui, eu fiz uma pesquisa. Obviamente vai depender das condições da casa, se ela é mobiliada, se ela é reformada, se tem imóveis. E aqui você vai escolher aonde você quer viver, com vista para a montanha, para o campo, para a cidade, para o mar, tudo é possível. Como é que funcionam os tipos de locação? Nós temos o Canone Libero, que é um contrato 4x4, 4 anos mais 4 anos. O Canone Concordato, que são 3 anos e altamente renovável para 2 anos. Para uso transitório, o que vem a ser o uso transitório? É a duração do tipo de contrato que ele tem. Ele pode variar de 1 mês ao máximo 18 meses. Ele não é renovável e só pode ser estipulado para necessidades comprovadas do proprietário ou do inquilino, que deve indicar o contrato. Tudo isso vocês vão colocar no contrato de locação. Se é motivo de estudo, trabalho, ou porque o proprietário deve precisar dele em breve tempo, então ele coloca que vai usar a residência para uso próprio. Tem também um aluguel de estudante universitário. Como tem muito coach que quer fazer faculdade e a Best of Coaching ajuda nesse processo, tem a duração de 6 meses a 3 anos renovável no primeiro vencimento. E a taxa é gratuita. Tudo isso também fica acordado no contrato de locação. Então, seja para viver, para passar um período sabático ou para vir para estudar. E o que você precisa saber, né? O que preciso para alugar uma casa na Itália? Quais são os documentos que você vai precisar? Agora, falando da lei italiana, né? O que eles pedem, como se você estivesse no Brasil. Ele vai pedir o seu olerite italiano, que seria a comprovação de renda ou um comprovante de renda italiano ou válido no território. Cópia da carta de identidade, que é o nosso CPF, o passaporte italiano válido e o código fiscal, que seria o nosso CPF, a carta de identidade, perdão, é a carta de identidade. Agora, se for um estrangeiro, recomendo falar com uma boa imobiliária para ele fazer um contrato especializado, porque cada contrato pode ser personalizado de acordo com a sua necessidade, incluindo as cláusulas acessórias, e uma boa agência imobiliária, ela vai redigir o contrato para você com um bom advogado. E os mais comuns são a escolha por exemplo, eles pedem a caparra. O que é isso? É um depósito pelo locatário, feito por ele, como se fosse a nossa caução. Normalmente são de 2 a 3 meses, só que quando a pessoa é estrangeira, às vezes eles pedem até mais, de 6 a 1 ano. Depende, vai de caso a caso e da negociação. Agora vamos falar de alimentação.
olho na despesa. A alimentação é um tema à parte. Anote aí no seu caderno, nas suas anotações, prepare-se para explorar os supermercados e, é claro, os mercados locais. Em média, como a gente está falando, eu fiz aqui um levantamento para um casal, pode depender se for um casal mais frugal, econômico, ou um casal mais gourmet, que é um bom apreciador de vinho, um bom tibo italiano. Um casal pode gastar aí, em média, de 400 a 60 euros por mês com alimentação. Isso vai depender se vocês vão aproveitar as delícias da cozinha italiana, massas, prosciutto, formaggio, que é o queijo, salames, doce, pizza, ou se vão comer fora. Tudo isso pode aumentar o orçamento. Sem falar que no verão, um bom gelato italiano cai muito bem. Agora nós vamos falar de transporte, que é o próximo item. Quais são as opções de transporte? Bom, se vocês precisarem de transporte público para trabalhar, para ir para a faculdade, o passe mensal vai custar em torno de 35 a 50 euros por pessoa, totalizando de 70 a 100 euros para o casal, ok? Agora, bicicleta, gente, é o melhor meio de locomoção e é gratuito e emagrece. Se vocês optarem por, quem sabe, alugar, comprar um carro, antes de comprar, eu sugiro avaliar os custos. O preço da gasolina gira em torno de 1,60 a 1,80 o litro, não é galão como nos Estados Unidos, e vai depender da cidade, da região que você vai abastecer. Né? Outra coisa, seguro e manutenção do veículo, da máquina italiana. Se você tem intenção de mudar e ficar por mais tempo, como por exemplo uma família que deseja ficar aqui, prefiro que vocês façam um contrato aí de 6 meses, um ano de locação do carro por longa stagione. Por quê? O que vuol dire, né? O aluguel por um período longo, ele já inclui o seguro, a manutenção, a troca do pneu. Aqui na Itália, é obrigatório você trocar o pneu estivo e invernale, porque eles colocam aquela catena, aquelas correntes no pneu, e é obrigatório ter isso no carro. Próximo item, as contas. Aqui está um resumo rápido que eu quero trazer para você. Uma conta de água, ela em cerca de 30 euros, 25, 30 euros por mês. Obviamente, vai depender quais são os hábitos deste casal, desta família. Com banhos longos, quantidade de banhos por dia, ainda mais conhecendo o perfil de brasileiros, que é a primeira coisa que os brasileiros me perguntam. E como é que é a conta de água e luz? Então, se você toma 2, 3 banhos, prepare-se para a boleta. Luz. A conta de luz, ela varia de 50 a 80 euros. Gás é o criminoso aqui, é de 150 a 300 para um casal. Se for mais pessoas, multiplica. Então, em média, uma pessoa sozinha ela vai gastar de 150 a 200 por mês com lazer. Um casal, o dobro. E os gastos vão variar também. Por exemplo, academia. Pode custar de 50 a 70 euros por mês, ou se você fizer o abonamento por ano, sai mais barato. Cinema, por volta de 9 euros. Um bom museu, 10 a 15 euros. Um jantar, eu sempre falo assim, 30 euros a testa, 30 euros por pessoa. Vai dar uns 60 euros o casal. Um aperitivo deve custar uns 10, 15 euros, depende da região, se é uma zona histórica, lugar de turista. Um gelato, um sorvete de 2 a 70, 3 euros, depende. Mas é isso aí. Já cidades como Milão, Roma, Florença podem ser mais caras do que as pequenas cidadezinhas da Toscana. Você vai para um pequeno paísinho, obviamente, você vai numa osteria bem menor. E não se esqueçam dos impostos, que podem chegar a 43%. A vida é boa, mas tem seu preço e vale a pena. Agora, com uma boa organização financeira, se esse não é seu forte, conte com a Best of Coaching. Aqui a gente te ajuda a montar o seu planejamento, estruturar com sessões para entender o seu comportamento, porque sabe o que eu costumo dizer? Frustração é expectativa mal direcionada. Se nós ajustarmos as suas expectativas, entender que o seu país é seu país e que o novo país tem suas regras, culturas e custos, tudo fica mais fácil. Analisando com uma boa análise, entendendo os prós e os contras dessa tomada de decisão e minimizar os desafios. Mesmo com as diferenças salariais, gente, entre norte e sul do país, também é possível viver muito bem na Itália com
com o salário médio de cada região. Eu trouxe aqui para você, até pesquisei o custo de vida, mas eu também trouxe os salários. Sim, porque a gente só está falando do custo. Mas quanto se ganha aqui? Eu não estou nem partindo do princípio que você traz a sua renda do Brasil. Regiões, a média do salário líquido, por exemplo, Lombardia, por em torno de 1.950 euros. Lásia, região de Roma, 1.915 euros. Ligúria, que é Cinque Terre, 1.900 euros. Piemonte, ao norte, 1.800 euros. Campânia, 1.700 euros. Então, essa é a média salarial líquida. Agora, tem uma dica de ouro para você ficar até o final do vídeo. Comece a comprar seus euros mensalmente e faça o preço médio do euro. Sim, para você evitar exatamente a flutuação do câmbio e já ter moeda forte. Isso é o mais importante, porque se você for daqui 1 ano ou 2, você já está protegido. Espero que você tenha gostado das informações sobre o custo de vida na Toscana em 2024 e quando você estiver pronto para viver a sua Dolce Vida, entre em contato conosco, arrume as malas e prepare-se para a sua nova aventura de sabores e cultura e boa fortuna. Curta o nosso vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo.